Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai para agora para a nossa última etapa de cálculo estequiométrico, tá? A gente já sabe trabalhar com cálculo estequiométrico envolvendo rendimento, a gente já sabe trabalhar cálculo estequiométrico envolvendo pureza, etapas sucessivas. Bom, são várias etapas e agora a gente vai para a última etapa, que é cálculo estequiométrico envolvendo gases, tá? Então vamos nessa. Olha só, eu vou já propor uma reação aqui, vou falar de alguns tipos de estequiometria com gases e no finalzinho da aula tem umas questões de vestibular mesmo, tá? Mas por enquanto eu que vou fazer a proposta. Então, eu tenho uma reação que é a seguinte, ó. Eu coloco CH4, ok? Isso é um gás, mais o oxigênio, que também é um gás, beleza? Aí isso aqui vai dar CO2 gasoso e na minha proposta vai dar mais H2O gasoso, tudo bem? Bom, para você trabalhar com estequiometria envolvendo gases, vai ser muito importante que você tenha em mente duas coisinhas. Uma, está aparecendo aqui no cantinho, ó. Você vai ter que saber trabalhar com PV igual a nRT, que é a fórmula geral dos gases, tá? Que é a equação de Clapeyron, que a gente chama. Em que esse P nós sabemos que é a pressão, ok? Esse V que nós temos aqui é o volume, ok? Então esse aqui é o volume. O N que está ali, ele é o número de mols, certo? E essa temperatura que está aqui, esse T na verdade que está aqui, é a temperatura, e tem que lembrar que a gente tem que trabalhar com essa temperatura em Kelvin. E o R é a constante universal dos gases, beleza? Tudo isso tem que ser, a maioria desses dados tem que ser fornecido na questão. Então olha só, então eu vou montar um enunciado aqui pela minha fala, qualquer coisa você pausa o vídeo. O enunciado é o seguinte, ó. Se eu te der 64 gramas de CH4, ok? Aí eu quero saber qual é o volume que vai ser produzido aqui, certo? E eu quero saber qual vai ser o volume produzido em litros, de boa? Sendo que esse gás ele vai ser recolhido numa pressão de 1,5 atm, ok? Eu vou te dar outro dado, que o R vale 0,082, aí a unidade do R, ó, atm, vezes litro, mol a menos 1 e Kelvin a menos 1, tudo bem? E vou te dar mais uma informação, e que a temperatura que esse processo vai ocorrer é uma temperatura de 27 graus Celsius. Bom, qual é o passo a passo do cálculo estequiométrico? O passo a passo é aquele que a gente já sabe, que é fazer uma relação de mol para mol entre os envolvidos. Depois você vai, quer dizer, a primeira coisa, balançar a equação, depois fazer uma relação de mol para mol entre os envolvidos, depois converter para as unidades de interesse e depois finalmente chegar ao resultado. Então vamos balançar essa equação aqui, vem comigo. O balanceamento vai ser o seguinte, aqui vai ficar 1, ok? Aí tem 4 hidrogênios, eu vou multiplicar por 2 aqui para ter 4 hidrogênios, um carbono para cá, aí nós temos 4 oxigênios e aqui vai ficar 2. Gente, quem são os envolvidos nessa questão? São esses caras aqui, ó, CH4 e H2O. Então, faça uma relação de mol para mol entre os envolvidos. Então, começando a resolução, olha para cá, ó. Vai ficar assim, ó. 1 mol de CH4, ok? Está para quanto? Está para 2 mols de H2O. De boa? Bem, agora vamos lá. Gente, eu vou passar esses mols de CH4 que estão aqui, eu vou passar ele para massa. Por que eu vou passar ele para massa? Porque ele me deu massa de CH4. E como é que eu passo 1 mol de CH4 para massa? Aí eu tenho que utilizar a massa molar, tudo bem? A massa molar do CH4, ó, vou colocar aqui no rascunho, tá? Então esse aqui vai ser um rascunho, colocando aqui embaixo. Vale 16 gramas por mol, beleza? Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso sabendo que o carbono vale 12 e que o hidrogênio vale 1, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Aqui vale 16 gramas, 1 mol, e cada mol vale 16 gramas. Isso aqui está para 2 mols de água. Tá, agora para aí que é importante uma coisa para a gente poder pensar aqui. Olha só isso aqui. Eu não sei se você entendeu esse pedaço que eu coloquei aqui agora, porque o que eu estou querendo saber da água? Eu não quero saber o volume, que está aqui, certo?
Então eu tenho mol de água. Então se eu fosse converter para as unidades de interesse, eu teria que converter para volume. Só que eu não consigo de forma direta agora passar esses mols para volume. Então qual é o meu pensamento? Vamos projetar a nossa questão. Eu vou descobrir quantos mols de água eu consigo produzir. Quando eu descobrir com quantos mols de água eu consigo produzir, eu vou vir para o PV/NRT. Ó. Aí eu sei o número de mols. Então vamos fazer uns check-upzinhos aqui. Ó. Aí eu vou saber o número de mols. Eu tenho um R, eu tenho a temperatura, eu tenho a pressão, aí eu vou conseguir descobrir o volume. Vamos executar então? Vamos lá então. Aqui, ó. Quando eu tenho 64 gramas, que foi o que ele me deu no texto, aí aqui nós teremos X. Ok? Bem, agora tem que fazer a continha, né? Então se você fizer 64 vezes 2 e depois dividir por 16, você vai descobrir 8 mols de água. Tá, então em outras palavras, gente, a partir de 64 gramas de CH4 eu consigo produzir 8 mols de água. Vamos finalizar a questão. Finalizando a questão aqui então, vai ficar assim, ó, PV é igual a quem? É igual a N vezes R vezes T. De boa? Qual é a pressão que vai ser produzido? 1,5 atm. É só olhar lá em vermelho, tá? Qual o volume? Quero descobrir. Qual o número de mols? 8 mols que eu produzi. Quanto é que vale o R? 0,082. Quanto é que vale a temperatura? 27 graus Celsius. Aqui que você tem que tomar cuidado, ó. Passar isso aqui para o quê? Para Kelvin. Como é que eu faço para passar para Kelvin? Soma 273, ok? Aí isso aqui vai dar 300 Kelvin. Então, vezes 300, certo? Pronto. Aí chegaremos aqui agora à resposta. Quanto é que vai dar o volume? Faço o mesmo aí do outro lado da tela. Eu vou utilizar minha calculadora aqui para não ter erro de conta. Então vai ficar 8 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 1,5, ok? Dá 131,2 litros. Beleza? Então essa vai ser a quantidade de litros que vai ser produzida. De boa, gente? Então essa aqui seria a resposta, tá bom? Bom, essa foi só a primeira questão, somente de introdução, tá? Quando você estiver treinando as questões, faça o seguinte: tente fazer sem calculadora, tá? Criar seus artifícios. Aqui eu fiz com calculadora para agilizar a aula. Mas a prova do Enem não tem calculadora. A prova do UNB tem, né? Então aí não é uma preocupação. Mas as outras provas você precisa ter essa habilidade, tá? Vamos lá, vamos colocar outra questão? Vai ser o seguinte, deixa eu descer a tela aqui. Vai lá, minha proposta. Daqui a pouco eu começo a fazer outras questões com vocês. A proposta vai ser o seguinte, ó. Eu tenho essa equação aqui, ó. N2 gasoso mais hidrogênio gasoso. Isso aqui é a síntese da amônia, que a gente chama de síntese de Haber-Bosch. Aparece muito na prova do UNB essa equação, tá? Muito bem, N2 mais H2 dando NH3. De boa? Aí eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual é a massa de N2. Olha o meu enunciado. Então, qual é a massa de N2? Eu quero saber essa massa em gramas, que vai ser necessária para produzir. Minha proposta vai ser de, vamos colocar aqui, 68 gramas. Para produzir 68 gramas de NH3. Só que eu quero produzir 68 gramas de NH3 a 0,8 atm, ok? Numa temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Para eu produzir... Opa, desculpa, gente, eu cometi um erro aqui que eu vou apagar, tá? Vou apagar aqui. Eu montei a proposta errada. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Na verdade, eu quero produzir... Vou simplificar minhas contas. Eu quero produzir 2 litros. Pronto, agora sim. 2 litros de NH3 numa pressão de 0,8 atm, certo? E numa temperatura que eu tinha colocado de 20 graus Celsius. Vou colocar alguns dados aqui. Os dados são esses, ó. O R é igual a 0,082 unidade atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. De boa? Preciso de mais algum dado?
preciso só dos dados da massa molar. O nitrogênio, ele vale 14 gramas por mol. Se eu precisar de mais algum dado ao longo da questão, eu te dou. Vamos lá, gente? Como é que eu faço essa questão? Seguinte, relação de mol para mol entre os envolvidos. Então, vamos fazer o balanceamento. O balanceamento está aqui, ó. São 2 N's, 2 N's. 6 H's, 6 H's. E aqui fica um mesmo. Quem são os envolvidos? Consegue separar para mim os envolvidos? São esses, ó. Ele fala do N2 para o NH3. Faz a relação de mol para mol entre eles. Vai ficar assim, ó. 1 mol de N2 está para 2 mols de NH3. Então, 1 mol de N2 está para 2 mols de NH3. Converte para as unidades de interesse. Gente, ele não quer saber, aqui em cima, ó. Vou usar meu marca-texto aqui. Ele não quer saber qual é a massa que vai ser de N2 que é necessária, então vou passar esse N2 para massa. Como é que eu passo o N2 para massa? Olha meu rascunho aqui, ó. N2. Cada N vale 14. Então a massa molar dele vale 28 gramas por mol. Então aqui eu coloco 28 gramas, certo? Aí aqui tá para 2 mols de NH3. 2 mols de NH3. Ok? Agora presta atenção nessa parte aqui. Essa parte vai ser importante, gente. Olha só, eu vou pegar esses dados que estão aqui. Eu vou pegar esses dados que estão aqui, ó. E eles são dados que tem 2 litros, pressão de 0,8 atm, temperatura de 20 graus Celsius. Com esses dados eu consigo jogar no PV igual a NRT. Quando eu jogar esses dados no PV igual a NRT, o que eu vou ter? Eu vou ter o número de mols. Aí, atenção para cá agora. Eu vou colocar o número de mols que eu descobri nesse local aqui. Com isso, eu consigo descobrir essa massa aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Usando esses valores que estão aqui, ó. Aí vai ficar PV igual a N vezes R vezes T. Ok? Qual é a pressão? 0,8 atm. Qual o volume? 2 litros que eu quero produzir. N é o número de mols, deixa assim. Quanto é que vale o R? 0,082. Temperatura de 20 graus Celsius. Aí como é que eu faço para passar para Kelvin? Pega 20 e soma com 273. Então isso aqui dá 293 Kelvin. Aí eu vou descobrir o número de mols. O número de mols vai ficar 0,8 vezes 2, ok? Que dá 1,6. Aí eu vou dividir por 0,082. Aí eu vou dividir por 293. Então dá 0,066. 0,066 mols. Então, gente, você tem que pensar o seguinte. Em outras palavras, se ele quer produzir 2 mols de NH3, é como se eu quisesse produzir 0,0066, porque é uma correspondência. 2 mols de NH3 valem isso. Vale essa... 2 litros de NH3 valem isso aí. 0,066 mols, tá? Muito bem, então vou fazer o seguinte agora. Eu vou apagar essas bolinhas que eu fiz aqui e vou completar minha questão. Completa minha questão. Então, deixa eu colocar na mesma cor. Então, quando eu dei isso aqui, 0,066 mols, aqui vai para X. De boa? Então, quanto é que vai dar esse X aqui? Eu vou precisar de... Então, vai ficar, fazendo a calculadora, em 28 vezes 0,066 dividido por 2. Dá 0,924 gramas. Então, 0,924 gramas. Essa vai ser a massa necessária de N2 para produzir 2 litros de NH3 naquela pressão e naquela temperatura. Certo? Duas questões. Não sei se você percebeu, a questão de cima, ela te dá a massa para saber o volume. E a questão aqui de baixo, ela quer saber, basicamente, qual é a massa para produzir um certo volume. Beleza? Muito bem. Então, vamos seguir. Gente, eu vou fazer uma última questão que vai ser proposta por mim. E as próximas eu vou colocar mais 2 questõezinhas de vestibular, só para a gente poder treinar, tá? Então, essa aqui eu vou simplificar para a gente poder agilizar o processo. Reação bem simples.
H2 gasoso mais O2 também gasoso. Aí aqui eu tenho H2O também gasoso. Ok? Muito bem. Aí a minha proposta vai ser o seguinte, bem parecida a questão, mas você vai notar uma diferença quase que imediata, tá? Se eu te falar o seguinte, eu vou te dar aqui 16 gramas de boa? De H2. Aí eu quero saber qual vai ser o volume. Você vai, professor, mas está a mesma coisa das outras. Não, porque é o seguinte, ó, qual vai ser o volume produzido de água? Só que eu vou te dar uma informação, que é isso aqui. Eu estou te dando a informação que o volume molar vale 22,4 litros por mol. Beleza? E esse volume molar, ele costuma ser medido na CNTP. Você sabe o que é uma CNTP? É basicamente que eu tenho 0 graus Celsius, ok? E 1 atm. Vou mudar a cor aqui porque eu vou aproveitar para te ensinar outra coisa. Ó. Gente, CNTP é diferente de CATP. São coisas diferentes. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. CATP, condições ambientes de temperatura e pressão. Que condições ambientes são essas? Aí sim, ó, aqui você usa 25 graus Celsius e 1 atm. Agora, antes de a gente resolver a questão, eu vou te falar uma coisa muito importante, principalmente se você estiver pensando em fazer a prova do UNB, porque é onde tem mais pegadinha com isso, tá? Gente, esse valor que está aqui, que eu vou aqui no meu marca-texto, 22,4 litros por mol. Gente, esse valor aqui você não tem que decorar, tudo bem? Você vai acabar decorando, porque você vai fazer tantas questões que envolvem esse negócio aí, que você vai acabar colocando na cabeça, mas você não tem que utilizar ele, não utilize esse valor se a prova não te fornecer. Essa é a regra clássica, tudo bem? Você pode até usar nas suas provas, nas suas questões, nos exercícios que você vai fazer, porque você lembra dele e tudo mais, mas se ele te falar assim, ó, eu estou querendo dizer isso aqui. Se eu te dou CNTP, fala assim, na CNTP. Ou te falar, na CATP. Ele está te dando dados de temperatura e pressão, ok? Se ele não te der o volume molar, aí você prefere utilizar o PV igual a NRT, porque você lembra qual é o valor do R, que é 0,082. Beleza? É essa lógica que você tem que estabelecer. Por que eu estou te falando para você não utilizar o volume molar se ele não te der? Porque eu já vi prova, gente, e você vai ver isso por aí. Eu já vi prova que fala que o volume molar, você vai ver isso nos livros também, que vale 22,71 litros por mol. Já vi prova também que fala que o volume molar, por incrível que pareça, isso aparece 25 litros por mol. Então você não deve decorar, só usa se a prova te der, como eu estou te dando essa questão. Beleza? Vamos fazer o balanceamento? Vai lá, balanceia. Ó, eu vou balancear com meio aqui, aí aqui fica 1 e aqui fica 1. Relação de mol para mol entre os envolvidos. Ó, a equação me diz que eu tenho 1 mol de H2 produzindo 1 mol de H2O. Ok? Gente, passa o H2 para a massa. Vou usar meu rascunho aqui, ó. H2 aqui embaixo. A massa molar dele vale 2 gramas por mol. Tudo bem? Então aqui tem 1 mol. Cada mol vale 2 gramas. Então 1 vezes 2 gramas produz 1 mol de H2. Agora vem a parte importante, ó. Ele não me disse nesse ponto aqui. Olha só. No volume molar não está dizendo que... Vou sublinhar aqui para vocês, ó. No volume molar não está dizendo que 1 mol vale 22,4 litros? E quantos mols eu tenho bem aqui? Quantos mols eu tenho aqui? Não é justamente 1 mol, mas ele está te dizendo que 1 mol vale 22,4 litros. Então eu vou trocar. Então vai ficar 1 vezes 22,4 litros. Ok? Quantas gramas eu tenho de H2? Eu tenho 16 gramas. Aí que vai valer X. Quanto é que vai dar X então? É só você pegar 22,4 e multiplicar por 8. Isso vai dar a resposta, tá bom? 22,4 vezes 8 dá 179,2 litros produzido. Certo ou não certo?
De boa? Muito bem. Então, recomendação qual é? Só utilizar volume molar se a prova te fornecer. De boa? Agora, parte final da aula, tá? Fazer essa questãozinha, deixa eu ver se tem outra ali embaixo e a gente finaliza, tá bom? Vai lá, determine o volume de oxigênio liberado a 27 graus Celsius em 1 atm na decomposição térmica de 33,8 gramas de peróxido de bário. E a constante universal vale 0,082. Então vem comigo aqui. Quem são os relacionados? Os relacionados são esses caras aqui, ó. Ele fala do peróxido de bário, BaO2, e ele quer saber o volume de O2. Então faz a relação de mol para mol entre os envolvidos. Então tá aí, ó. 2 mols de bário O2, ok? Está para quantos mols de O2? Está para 1 mol de O2. De boa? Muito bem. Aí qual é o passo que a gente tem que seguir agora? Converter para as unidades de interesse, não é? Então, eu tenho que passar... Ele quer saber o volume de oxigênio liberado na decomposição de 33,8 gramas de peróxido de bário. Então, tem que passar o BaO2 para massa, ok? Aí eu vou usar rascunho. Aí, a questão não te informou, aí você teria que ter uma tabela periódica. Aí eu vou te informar aqui, ó, que o bário, ele vale 137,3. Essa é a massa molar dele, tá, gente? Aqui é BaO2, né? E eu tenho 2 oxigênios. Então vai ficar mais 2 vezes 16. Então, usando minha calculadora aqui, vai ficar 137,3, ok? Mais 32, dá 169,3. Então, ó, 2 mols, que multiplica por 169,3, está para 1 mol de O2. Gente, a decomposição é de quanto? 33,8 gramas. Então, 33,8 gramas, X. Quanto é que vai dar o X? Então, vou ter que pegar 33,8 dividido por 2, dividido por aquele número esquisitíssimo, que é o número 169,3. Dá isso aqui, ó, 0,099, ok? Mols de O2 que eu vou conseguir produzir. Sim ou não? O que ele quer saber, na verdade? Ele não quer saber o número de mols de O2, ele quer saber o volume. Aí como é que eu vou chegar nesse volume? Simples, a gente finaliza a questão aqui agora, utilizando o PV igual a nRT, ok? Qual é a pressão que ele me deu? 1 atm. Volume, quero descobrir. Quantos mols? 0,099. Quanto é que vale o R? Ele deu na questão? Deu 0,082. Quanto é que vale a temperatura? 27 graus Celsius. Em Kelvin vale 300. Quanto é que vale o volume? Então vou pegar 0,099 vezes 0,082 vezes 300. Dá 2,43 litros. Certo? E essa aqui vai ser a resposta. Tudo bem, gente? Vamos finalizar essa aula? Ah, outra coisa. Gente, veja que eu não utilizei volume molar. Tem muita gente que faz isso nessa questão. Chega aqui, ó, fala assim, professor, como eu sei que 1 mol vale 22,4 litros, então já vou trocar logo. Não faça isso. O resultado vai dar próximo, tá? Não vou... Mas assim, não vai dar a mesma coisa, tá? E lembra que o volume molar não é CNTP. Aqui nem na CNTP tá, ó, tá 27 graus Celsius, toma cuidado com isso, tá? Última, vai lá. Ele fala o seguinte, o dicromato de amônio, quando aquecido, sofre decomposição formando nitrogênio gasoso, água e óxido de cromo. Considerando decomposição completa de 50,4 gramas de NH42CR2O7, assinale o volume de gás N2 liberado na reação, medindo-se na CNTP. Tá, então vamos lá. Aí nós temos alguns desafios aí nessa questão. Quais são eles? Primeiro, montar a reação. Então vou montar a reação com vocês. Lê o texto para você ver. Dicromato de cromo, aí ele tem essa fórmula aí. Então vai ficar NH4 2 CR2O7. Ele falou que sofre decomposição.
Então, o que vai dar segundo ele? Vai dar N2, ok? Vai dar água e óxido de cromo 3, Cr2O3, ok? Vamos já tentar ajustar o balanceamento? Vamos lá. Ó, eu vou sublinhando aqui para vocês verem. Quantos cromos eu tenho aqui? 2. E aqui, 2 cromos. Vamos para os oxigênios. Ó, aqui tem 7 oxigênios, certo? E aqui só tem 3 oxigênios, então tá errado, né? Daqui a pouco a gente ajeita isso. Os hidrogênios, aqui tem quantos hidrogênios? Aqui tem 8 hidrogênios, só que aqui só tem 2 hidrogênios, então a gente tem que ajustar algumas coisas. Vamos lá, eu vou começar balanceando esse cara que está aqui também, ó. Nitrogênio, certo? Tem 2, já está certo. Agora eu vou para os hidrogênios. Eu tenho 8 hidrogênios, então aqui vai ficar 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênios também, certo? Bom, agora vamos ver os oxigênios, como é que ficaram. Eu tenho 7 oxigênios do lado esquerdo, e do lado direito eu já tenho 7 também, porque eu tenho esses 4 que estão aqui, mais esses 3. E já está tudo balanceado. Então o balanceamento saía só de você colocar esse 4 aí. Tudo bem? Então o resto vai ficar tudo 1. Então aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 1. Beleza, faz uma proporção de mol para mol entre os envolvidos. Quem são os envolvidos? Essa substância muito doida aqui. E ele quer saber o volume de nitrogênio que vai ser liberado. Então vai ficar assim, ó, a proporção de mol para mol. Vai ficar 1 mol da substância muito doida, que é NH4 Cr2O7, que está para 1 mol de nitrogênio, certo? Converte para as unidades de interesse. Ele falou que a decomposição de 50,4 gramas da substância muito doida, do NH42Cr2O7. Então eu preciso passá-la para massa. Então vou colocar ela aqui em cima, ó, NH42 Cr2O7. Eu teria que ter te falado na questão, mas não tem problema. São 2 nitrogênios, então vai ficar 2 vezes 14, tá bom? A massa molar do nitrogênio. Mais 8 hidrogênios, 8, cada hidrogênio vale 1. Mais 2 cromos, o cromo vale 52. Mais 7 oxigênios, que é 7 vezes 16. Vou fazer na minha calculadora aqui, tá? Faço o mesmo aí do outro lado da tela. Então a conta vai ficar o seguinte: 28 dos nitrogênios, mais 8, mais 2 vezes 52, mais 7 vezes 16. Dá 252 gramas por mol. Então aqui vai ficar 252 gramas. Isso aqui está para 1 mol de N2. Ok? Agora tem um detalhe, gente. Ele me falou aqui, ó. Assinale o volume de gás liberado da reação medida na CNTP. Então ele me deu aqui, ó, temperatura e pressão. Ele não me deu o volume molar. Então é isso que eu vou utilizar. Então eu vou deixar aqui, ó, 1 mol de N2. Qual foi a massa decomposta? 50,4 gramas. Então 50,4 gramas vai dar X mols. Então vai ficar 50,4 dividido por 252. Dá 0,2 mols. Beleza? Para finalizar, aplica no PV igual a NRT. Qual é a pressão? 1 atm. Qual o volume? Quero descobrir. Quantos mols? 0,2. Quanto é que vale o R mesmo? 0,082. Quanto é que vale a temperatura? 273,15. Então, o volume vai dar igual a quanto? Aí eu vou ter que fazer a conta agora. 0,2 vezes 0,082 vezes 273,15. Dá 4,47 litros. Gente, 4,47 litros vai dar aproximadamente, aqui ó, a gente marca letra D, 4,48 litros. Sim, professor, mas ele não me deu
o R que você utilizou. Tá, mas ele também não me deu o volume molar. Então como é que você vai assumir o volume molar com 22,4? Você ia chegar no valor muito próximo. Mas imagina uma prova discursiva. Imagina uma prova da UNB, que você vai marcar uma questão tipo B. Então é perigoso, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Pessoal, até mais. Grande abraço. Obrigado pela atenção.